palavra de hoje se chama Depois da Guerra. Depois da guerra, nós temos uma mudança de ambientes. E quando eu falo guerra, eu falo muitas vezes crises que nós enfrentamos, desafios, urgências, necessidades, conflitos relacionais e até mesmo conflitos espirituais. Normalmente, quando nós começamos a buscar Deus, nós estamos em algum tipo de situação em que percebemos que Deus é necessário nas nossas vidas. Percebemos a necessidade de um milagre, percebemos a necessidade de uma mudança, de uma transformação. Muito comum nós nos despertarmos para buscar Deus se a família não está bem encaixada, ordenada, se a saúde não está alinhada, se as finanças não vão bem, se as nossas emoções estão machucadas. Vários são os motivos, as crises, os desafios que nos fazem despertar a fé, clamar um milagre e caminhar com Deus. Ao longo da nossa caminhada com Jesus também nós temos vários momentos que Deus prova a nossa fé. E Ele coloca diante de nós, às vezes, algum deserto, coloca diante de nós algum gigante, alguma muralha, alguma montanha, alguma impossibilidade que nos faz crescer em fé, que nos faz crescer em autoridade espiritual, que nos empurra para que nós venhamos usar o poder de Jesus que está disponível para expulsar demônios, para vencer as obras das trevas, para crescer, para que Deus possa nos confiar novas coisas. É verdade também que muitas vezes nós enfrentamos crises, situações, dificuldades, desafios por causa dos nossos próprios erros, por causa dos nossos próprios pecados, que geram consequências, e então clamamos ao nosso Deus como socorro. E a Bíblia está cheia de muitos conselhos, muitos princípios, para que nós venhamos estar vivendo esses momentos desafiadores e tendo vitória. Quando nós precisamos de um milagre, orar é fácil, é normal, é cotidiano. Jejuar se torna uma opção muito clara para nós. Adorar a Deus é natural. Ser presente, estar presente nas coisas que a igreja oferece como programação, se torna uma prioridade das nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre um segundo momento, que é quando a batalha passa, é quando o desafio acaba. É quando a enfermidade vai embora, é quando o casamento está consertado, é quando o endividamento acabou, é quando nós temos uma restauração e acabou aquele tempo difícil. E é justamente nesse tempo que eu, como pastor, tenho percebido que muitas pessoas têm caído. Satanás muitas vezes não derruba a nossa fé nos dias mais difíceis, mas acaba sugando aquilo que nós conquistamos em Deus quando os tempos estão bons. É depois da guerra que nós temos que aprender a permanecer firmes, temos que aprender a permanecer na presença de Deus, temos que aprender a continuar fervorosos, mesmo quando não há uma urgência, porque entendemos algumas coisas diferentes da palavra de Deus que hoje nós vamos ver. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia está nos ensinando que o poder, que a armadura de Deus, que os recursos que vêm de Deus a nós, eles são úteis, tanto na guerra quanto depois da guerra. Vamos ler lá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, quando, gente? No dia mau, no dia da guerra, no dia do desafio, no dia da crise, no dia da hospitalização, no dia do acidente, no dia do desespero, no dia do conflito. Mas também está dizendo ali que nós devemos revestir as nossas vidas de toda a armadura de Deus, para também permanecer inabaláveis, quando? Depois de ter feito tudo, depois que o milagre aconteceu, depois que a crise se dissolveu, depois que nós vencemos, existem coisas de Deus que nós precisamos fazer. Existe um depois, diga assim comigo, existe um depois. Tem o depois da cura, tem o depois do perdão, tem o depois da reconciliação, tem o depois do milagre, tem o depois do problema financeiro. Então, muitas vezes, nós precisamos abrir os olhos e entender que o diabo não para de trabalhar. Jesus disse assim aos seus discípulos: o meu Pai continua trabalhando até hoje, se referindo a Deus. E se Deus está trabalhando em todo o tempo, a palavra de Deus diz que até quando nós dormimos, o Senhor está fazendo coisas em nosso favor, em direção aos seus propósitos. Se existe uma guerra espiritual constante, o reino das trevas também não para de trabalhar. Também não para de articular situações para nos fazer perder aquilo que são os propósitos de Deus para as nossas vidas. O nosso adversário, ele está o tempo todo rugindo como um leão ao nosso redor. Nós temos a tendência de perceber isso mais nos dias maus,
mas nos dias bons, hoje nós vamos falar deles, de aprender a permanecer. Se você quiser ir comigo já no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 23, nós vamos ver uma dessas situações, em que o povo de Deus passou praticamente o livro de Josué inteiro guerreando, enfrentando inimigos, enfrentando desafios, vendo impossibilidades. É o Rio Jordão que se abriu, é muralha que caiu, é aliança que foi feita de forma errada, é correção de Deus, é santidade sendo gerada para poder vencer inimigos, e aí vão e avançam, e gigantes são derrotados, e agora Josué, no final da sua vida, percebe que aquela nação vai ter dias melhores, vai ter dias de paz, vai ter dias de construir, dias de desfrutar um pouco mais a vida, e traz conselhos importantes que nós vamos ver agora em Josué capítulo 23, versículos 1 a 3 e 6 a 8. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor. Veja de novo essa frase. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor. Ou seja, a guerra tinha acabado, o momento mais intenso de conflito já tinha passado. Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: Estou velho e com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por você. Você pode dizer para quem está ao teu lado assim: é o Senhor, o seu Deus, que luta por você. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, não é ainda um ponto da palavra, mas nós temos que aprender isso depois da guerra, porque depois que passa, é muito normal, talvez você já teve isso, é muito normal vir no teu coração assim: e agora, será que foi a minha oração que resolveu, ou será que eu que resolvi mesmo? Será que foi por acaso que a coisa aconteceu, ou será que foi Deus que agiu? E agora, eu orei 2 meses por um emprego, e aí me chamaram numa empresa maravilhosa, mas será que não iam me chamar se eu não orasse também? Eu acho que não sei, eu acho que eu que sou bom mesmo. Então, Josué está dizendo: pessoal, abre o olho. Foi Deus que lutou por vocês. Vocês por vocês mesmos não venceriam. Entenda, seja grato, agradeça, louve ao Senhor. É Ele que tem te dado a vitória. E aí começa agora no versículo 6. Vamos juntos? Josué 23, 6. A dizer 3 grandes conselhos para depois da guerra. Versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Então, apesar de em muitos lugares a Bíblia nos ensinar como vencer, nesse texto nós recebemos orientação sobre como permanecer, estar inabaláveis depois que os dias difíceis passam. Você deseja que os dias difíceis passem ou não? Às vezes me dá vontade de orar por algumas pessoas, dizer assim: Senhor, volta aquela enfermidade na vida dessa pessoa, volta aquela crise conjugal, porque ela estava crente. Agora essa pessoa sumiu, essa pessoa desapareceu, virou as costas para Jesus. Então a gente tem que ter essa aliança tão clara com Deus, para que o mesmo fervor, intensidade, a mesma paixão pelo Senhor que nós temos quando precisamos de um milagre, seja cultivada também quando as coisas ficam bem, quando os dias ficam bons. Esse é o nosso desejo, que os dias sejam cada vez mais produtivos, frutíferos na presença do Senhor. Então atente aqui para esses 3 conselhos bíblicos. O primeiro está no versículo 6, e eu te digo: esforce-se para obedecer. Esforce-se para obedecer, te dedique para obedecer a palavra de Deus. Por que Josué precisou falar isso? Veja comigo o versículo 6 novamente. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque durante a crise, na hora do sufoco, na pressão, quando o prédio está pegando fogo, quando a UTI está lá com os aparelhos quase parando, quando o parto está acontecendo, ninguém questiona se vai obedecer ou não. Vem alguém com uma palavra de autoridade, vem uma palavra de Deus, você sai fazendo. Você faz o que for preciso para ter vida, para sobreviver, para se salvar, para sair daquela crise.
Alguém chega para você e diz, olha, tu quer salvar o teu casamento? Então começa a orar todo dia, começa a ler a Bíblia todo dia, te envolve com pessoas cristãs, pega conselho com alguém que já passou por isso, e você vai lá e faz. Agora, quando os dias ruins passam, obedecer se torna uma escolha. Você já pensa assim, eu não sei se vou fazer isso hoje, eu estou meio cansado, eu não sei se eu vou buscar a Deus agora como prioridade, eu vou dar uma relaxada, eu vou dar aqui uma amenizada, e aí sutilmente nós começamos a nos afastar da presença de Deus, e o diabo vai trabalhando nisso e vai tomando o nosso coração. Então, especialmente depois da crise, depois da guerra, obedecer não é automático, obedecer é uma escolha que requer esforço. Esforcem-se para obedecer. Josué ensinou o seu povo, e a palavra de Deus fala conosco hoje. Na guerra espiritual, a obediência é quase um instinto. Agora, eu já vi pessoas muitas vezes, sendo ministradas. Me lembro quando estávamos com célula em Lajeado, e não tinha a igreja estabelecida ainda, e as pessoas muito sedentas por Deus. Um dia me chamaram numa casa que a mulher estava manifestando a presença de um demônio de forma espontânea, ninguém tinha orado lá. A pessoa chegou da célula em casa e a esposa manifestou e estava terrivelmente possessa por um espírito maligno e me chamou. Aquela pessoa, quando eu orava na célula, não sei se você é desse que tu ora na célula e pede para todo mundo orar, e aí tu fica assim, que nem um poste na célula, sabe? Não fala nada. Aí tu pede assim, pessoal, vamos adorar a Deus, vamos cantar. E tu fica assim, que nem a Mona Lisa para cantar na célula, sabe? Te fazendo ali, Aí eu cheguei na casa desse rapaz, que era desse jeito na célula. Meu Deus, o cara estava em nome de Jesus, minha esposa seja liberta, agora Senhor, vem, com medo, acho que o demônio entrasse nele, alguma coisa estava acontecendo, mas aí no momento da crise, aprendeu a orar rapidinho. Se eu dissesse para ele, canta agora, segura na mão de Deus e vai, ele ia cantar bem rapidinho. Então, a obediência na crise é muito fácil, a questão é nós obedecermos a palavra de Deus quando é opcional. E é nesse tempo que nós vamos produzir os melhores dias da nossa caminhada com Deus, os melhores frutos. Nós não vamos estar resolvendo coisas que estão se despedaçando, nós vamos estar construindo coisas novas junto com Deus, aonde o inimigo já foi vencido. Então escolha obedecer. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 14, Jesus disse assim, como é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Por quê? Porque o caminho da palavra de Deus é um caminho de santidade, é um caminho de obediência, é o caminho da verdade. E se existe uma verdade, porque existem inúmeras mentiras ao redor. E como é fácil a gente começar a se desviar desse caminho. Como é fácil nós começarmos a dar passos para alguns lados e começarmos sutilmente a sair daquilo que são os propósitos de Deus a nós. Você quer um conselho importante para aprender a escolher obedecer? Deixa marcadinho com o teu dedo aí, Josué 23. Vamos juntos lá em João 14:15. Evangelho de João, lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, chega em João capítulo 14, versículo 15. Jesus está para viver o dia mais difícil da sua vida. É a noite em que ele seria traído, de manhã cedo seria julgado, crucificado e morto. Jesus está para viver uma guerra espiritual muito grande, mas depois disso, viriam tempos em que ele ressuscitaria, apareceria aos seus discípulos e eles viveriam os dias mais poderosos da igreja nessa terra, em que está registrado o livro de Atos dos Apóstolos. E nesses dias cheios do Espírito Santo e de poder, Jesus ensina um conceito importante em João 14:15. Vamos lá? Vocês me amam, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então agora o que se torna a escolha da obediência? É uma escolha que é de vida ou morte, de salvação ou perdição? Não. É uma escolha de amor e prioridade. Quando eu estou desesperado, qualquer um que me atire uma corda, uma boia, que me estenda a mão, eu vou querer ser salvo e obedecer. Quando os dias estão bons, quando que eu vou obedecer? Quando eu entendo que essa pessoa
faça parte da minha vida, quando eu entendo que essa pessoa tenha bons conselhos para mim, quando eu entendo que Deus não é apenas um salvador em dias difíceis, mas é o meu Pai que me convida a viver na sua família, que está dando a mim um lugar no seu reino, que libera sobre mim as suas promessas, e que se eu quero ter a melhor vida nessa terra, é na obediência à sua palavra que eu vou construir esse caminho. Você está entendendo isso? Está compreendendo esse princípio? Então a escolha da obediência revela que nós já passamos de entender Deus somente como um socorrista, para entender que amamos a Deus como nosso Pai, que queremos estar com Ele, que queremos nos relacionar com Ele, que queremos que Ele esteja conosco em todos os momentos para construir novas coisas junto conosco. Se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Então a obediência depois da guerra é a maior prova se você ama o Senhor ou você não ama. É a maior prova se você entendeu Deus como teu Pai, ou se você ainda tem Deus como aquele somente socorro esporádico na tua caminhada. Segunda coisa que Josué ele nos ensina, está no capítulo 23, versículo 7, é a não nos associarmos com a impiedade. Não se associe com a impiedade, não tenha associação, vinculação, não escolha se entrelaçar com coisas que a palavra de Deus desaprova. Olha o versículo 7 comigo. Não se associem com essas coisas, com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, não jurem por eles, não lhes prestem culto, não se inclinem perante eles. E no detalhamento da lei para o povo de Israel, nós vemos várias situações relacionais, situações muitas vezes de convivência, de escolha de casamento, situações de escolha de trabalho, situações de escolha de lugar que se vive, de moradia, coisas que a gente vai decidindo na vida nos dias bons, e que se nós não consultamos a Deus, quando vê nós estamos mergulhados numa cultura contrária à palavra de Deus. Lembre que Jesus, Ele não quer que nós venhamos sair do mundo. Jesus não deseja que nós venhamos nos isolar numa bolha. Quando eu era adolescente, eu tinha, parece que uma mentalidade, algo que eu fui ensinado de uma forma equivocada, biblicamente, que se eu pudesse, eu me mudaria para a igreja. Se eu pudesse, eu faria um quarto na igreja e ficaria ali todos os dias da minha vida para sempre, com o violão na mão e os meus amigos e alguém da cantina trabalhando. Se eu pudesse, eu ficaria ali isolado, para não me contaminar com as coisas do mundo. E aí depois eu aprendi que o desejo de Jesus não é esse. O desejo de Jesus é que nós estejamos sendo sal nessa terra, estejamos sendo luz nesse mundo, estejamos estendendo a mão para aquele que está perdido, estejamos pregando o evangelho, estejamos fazendo discípulos, estejamos curando aquela forma que a empresa trabalha, que está contaminada pela corrupção. Estejamos curando aquele círculo de amigos que nós temos, que só tem assuntos destrutivos, e a gente começa agora a trazer vida para esses relacionamentos. Estejamos trazendo salvação a toda a nossa família, a toda a nossa casa. Então Jesus ora lá em João capítulo 17, Pai, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Então o que nós temos que fazer ao viver a nossa vida cotidiana? É muito fácil nós não nos associarmos com a impiedade quando estamos aqui no domingo à noite. Tu olha para um lado, tem crente com a Bíblia na mão, tu olha para o outro, tem outro que está tentando ser crente, mas também está com a Bíblia na mão. Está tentando, está em silêncio, está aprendendo a palavra de Deus, está aprendendo a orar, está buscando. É fácil não se associar com a impiedade aqui. Aonde que não é fácil? Quando nós estamos vivendo a vida cotidiana em meio a ambientes que existem doses nesses ambientes em que as trevas têm alguns princípios que estão agindo. E agora você e eu precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento. Às vezes é um ambiente bom, é a sala de aula, é o teu ambiente de trabalho, é o teu cliente, quem sabe é a academia que tu frequenta, é o futebol que tu joga, é o melhor amigo que você tem. São coisas saudáveis que podem gerar vida, mas também podem te afastar da presença de Deus. Não se associe com a impiedade. Quando chegar em situações em que você vê, se eu concordar com isso, eu estou me afastando dos princípios da palavra de Deus. Se eu me comportar também dessa forma, eu estou me afastando dos princípios da palavra de Deus. Eu não quero.
Eu não quero gerar uma crise por causa do meu pecado. Eu quero continuar produzindo coisas boas nesses dias bons, que Deus está gerando vida abundante na minha vida. Então não se associe com a impiedade, porque depois da guerra, o perigo de Israel não era que aquelas nações confrontassem com eles. Não, o exército já tinha sido vencido. Aquelas pessoas estrangeiras não tinham nem arma na mão mais. Mas alguns ficaram ali convivendo. E daqui a pouco estavam ali ensinando a cultuar os seus deuses. Daqui a pouco estavam ali ensinando a indecência, ensinando a imoralidade sexual, ensinando a mentira. Daqui a pouco estavam ali impedindo aquelas pessoas com a sua cultura de ser fervorosas e adorar a Deus. E quando você menos percebe, você está envolto por uma cultura desse mundo de impiedade. A vida cotidiana pode nos contaminar de forma sutil. No livro de 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo nos ensina: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Isso não quer dizer que nós não temos que nos relacionar. Temos sim. Temos que nos relacionar, claro que sim. Nós só vamos levar salvação a esse mundo quando nós estivermos perto de pessoas que estão precisando de Deus e formos a resposta de Deus nas suas vidas. Talvez você nos visita hoje e você está sendo alcançado hoje por um ambiente que você não conhecia, de conhecer a palavra de Deus, de adoração a Deus, de oração. É essa a missão da igreja. Agora, quando nós nos colocamos em jugo desigual, quando eu permito que alguma coisa se torne autoridade sobre a minha vida, que alguma coisa me influencie. Jesus me oferece um jugo, que nem aqueles dois boizinhos que trabalham juntos na lavoura, aquela parelha de boi, eles são conectados por um jugo, eles são conectados, algo os guia, algo guia o seu caminho. E aí agora Jesus está dizendo para nós: se você tirar essa aliança que tem com Ele, para se submeter a um jugo desigual, com coisas de trevas. Eu vou ser promovido na empresa, mas eu preciso entrar no esquema. Eu vou ter uma amizade melhor com os meus amigos, mas eu preciso estar junto usando droga. Eu vou estar junto lá com os meus colegas de trabalho, no momento lá de lazer, mas eu tenho que estar dentro do grupo da pornografia. Aí eu estou me colocando debaixo de um jugo que vai me afastando da presença de Deus. Está fazendo sentido isso para você? Entra isso na tua esfera de vida também ou não? Sim? Terceira coisa que nós aprendemos está no versículo 8 de Josué 23. Vamos ler juntos? Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Perceba isso. Josué está dizendo o seguinte: durante a guerra, durante os tempos difíceis, vocês foram muito bem. Vocês já se apegaram a Deus. Vocês estão aqui hoje, buscando a Deus. Durante as crises, quem sabe hoje você está atravessando algo assim. Quem sabe hoje você ainda está vencendo questões emocionais, questões familiares, questões conjugais, questões com os teus filhos, questões financeiras. Ainda está nesse momento de fervor. O que Josué está dizendo? Continua. Não para de ser assim quando a crise passar. Apegue-se somente ao Senhor, assim como tu fez até agora. Só continua. Só não deixa a tua fé esfriar. Só fica firmado e vinculado na presença de Deus. Esse é o caminho que nos faz frutificar. Quando a gente aprende isso, abre comigo a tua Bíblia lá no início, em Gênesis 2:24, se você quiser. Gênesis 2:24, nós temos uma instrução da instituição de Deus para a união matrimonial. Esse é o texto bíblico que estabelece o conceito de família, de casamento, de multiplicação, dos filhos que crescem e agora deixam os pais para viver uma vida mais autônoma através da união matrimonial. E depois vão gerar os seus filhos e assim vai se multiplicando. Povos e nações vão sendo geradas e essa é a ordem de Deus numa base familiar para a sociedade. Em Gênesis 2:24, diz assim a palavra de Deus: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? O marido já pensou, não, ele está falando de guerra, certo é isso, né? Está falando de casamento, guerra. O que isso tem a ver? Isso tem a ver esse verbo unirá. Esse verbo se unirá à sua mulher. Essa união espiritual que existe, que é constituída através do ato sexual,
mas que constitui família, que nos faz vinculados em corpo, alma e espírito um ao outro. Esse verbo se unir é o mesmo verbo que Josué usou lá no capítulo 23, versículo 8, só que foi traduzido para o português por um sinônimo. Ele disse: apeguem-se ao Senhor, unam-se ao Senhor, vinculem-se ao Senhor, tenham uma aliança com o Senhor no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Agora, se você está unido com a tua esposa, com o teu marido, isso significa que vocês são grudados. Vocês têm que trabalhar no mesmo lugar, vocês têm que sair só juntos, vocês têm que ir no mercado junto o tempo todo, têm que levantar e deitar junto, não pode fazer nada separado. Essa união matrimonial grudou os corpos de vocês ou não? Não. Já tem aqui uma pessoa na igreja que sempre diz o ditado: somos casados, mas não grudados. Então existem coisas que nós continuamos fazendo como indivíduos. Mas o que isso revela então? Se eu continuo sendo uma pessoa, a minha esposa continua sendo outra, mas a Bíblia diz que nós estamos unidos, estamos vinculados pela nossa união matrimonial, pela nossa constituição familiar. Isso significa que não importa onde eu esteja, e na nossa cultura nós usamos um símbolo para isso. Eu sempre carrego comigo uma aliança, mas eu não estou falando desse objeto. Eu estou falando de algo que está dentro de mim. Algo que está na minha mente, que está no meu coração, que está na minha alma, que está no meu espírito. Há uma vinculação. E essa vinculação vai fazer com que eu me porte como um pai de família, como um homem casado, não importa onde eu esteja. Se eu sou uma pessoa verdadeira, eu vou ser a mesma pessoa na frente da minha esposa ou a mesma pessoa quando eu estiver sozinho. Fez sentido para você isso? Josué está dizendo: tenham essa ligação com Deus. Essa mesma pessoa que você é, dentro de um ambiente cristão de adoração, dentro da célula, dentro de um ambiente em que tem outras pessoas junto buscando a Deus, seja essa mesma pessoa diante de Deus em qualquer outro ambiente que você estiver. Apegue-se ao Senhor, carregue contigo essa marca, carregue contigo essa consciência, carregue contigo essa aliança, que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa vinculada com Deus. Como disse o salmista: eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Veja que verdade extraordinária. Isso quer dizer o quê? Não importa, tu pode estar lá na parada de ônibus, tu vai orar a Deus e Deus está contigo. Tu vai clamar o poder de Deus e o poder de Deus está fluindo atrás de ti. Isso é fenomenal ou não? É maravilhoso ou não? Sim, mas isso também é verdade quando a tentação aparece. Isso também é verdade quando aquela palavra impura vai sair dos teus lábios. Isso também é verdade quando aquela malícia ameaça o teu olhar. Isso também é verdade quando aquela fofoca chega diante de ti. Isso também é verdade quando aquela tendência de se insinuar sexualmente para alguém te tenta. O Senhor também sempre está diante de ti. Então Josué está dizendo: apeguem-se ao Senhor, vinculem-se a Ele, lembrem-se disso. Assim como no momento difícil, assim seja nos dias bons. Depois da guerra, apegue-se ao Senhor. Vamos comigo juntos, o último texto bíblico de hoje, João capítulo 15, versículo 4, na mesma noite que Jesus instruiu lá, que nós lemos há pouco: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esses capítulos tão lindos da palavra de Deus do livro de João. Se você tiver um tempinho, leia João 13, João 14, João 15, João 16, João 17. São 5 capítulos da noite mais especial que Jesus teve com os seus discípulos. Teve ceia nessa noite, teve conselho, teve união entre eles, teve a traição de Judas, teve a oração de Jesus no Getsêmani. E em João 15, versículo 4, nós temos ali a última parábola de Jesus. Nós temos a última ilustração de Jesus aos seus discípulos antes da obra da cruz. E ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Aquele que estiver em mim e não der fruto, ele corta. E aquele que estiver em mim e der fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu os tenho falado. Mas no versículo 4 ele diz o quê? Permaneçam. Escolham permanecer. Não é só nessa noite que eu vou ser preso, não é só amanhã que eu vou estar morrendo. Escolha permanecer, mesmo quando parecer que eu não estou perto. Escolha permanecer. Veja o versículo 4 comigo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não é o contrário. Não é você dizer assim: eu acho que a presença de Deus foi embora de mim, então agora eu vou embora. Não.
O Senhor tem uma condição: quando você permanece nele, apegado a ele, vinculado a ele, o que ele promete? Então ele permanece contigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Quem não se apega a Deus, vive uma vida cristã de altos e baixos. Quem não aprende a se apegar a Deus, vive uma vida cristã de desespero em desespero, de salvação em salvação, de quase se afogar e quase morrer, e quase se divorciar, e quase ficar miserável, e ciclicamente. E aí lembra: Senhor, meu Deus, me salva, me ajuda, tenho que ir na igreja agora, eu tenho que orar agora eu vou começar de novo. E aí passa anos, e a pessoa está sempre com altos e baixos na sua vida de fé. Deus não te chamou para isso. É isso que você quer para o teu filho? Você que tem filhos, é isso que você quer para o teu filho? Que ele viva de altos e baixos, de estar bem e estar mal várias vezes durante o mesmo ano, de estar lá bem casado e mal casado, de estar lá bem de vida e mal de vida, prosperando e empobrecendo o tempo todo? Não. Deus tem para nós uma vida de crescimento constante. E às vezes no meio desse crescimento vem desafios. Por quê? Se nós estamos vivendo na presença de Deus, por que os desafios vêm? Porque se eles não vierem, chegou no teto do nosso crescimento. Agora, se nós vencermos e crescermos em fé, e crescermos em conhecimento, e crescermos em sabedoria, e crescermos em maturidade, as provas da fé, podemos continuar crescendo. Então escolha permanecer. Escolha se apegar ao Senhor, escolha estar vinculado a Deus. Apegar-se é mais do que buscar a Deus esporadicamente, é não soltar. Diga aí para quem está do teu lado: não solte da presença de Deus. O Senhor está sempre disponível, Ele está sempre diante de ti. É você que escolhe se vai soltar, é você que escolhe se vai se esconder, é você que escolhe se vai se misturar com as coisas ímpias por uns dias, depois eu volto e me arrependo, está tudo certo. Perdeu tempo na vida e pode sofrer muito por causa disso. Apegue-se ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Eu sei que é muito especial quando nós nos reunimos. Domingo é um dia especial porque nós nos reunimos. E quando nós nos reunimos, a Bíblia fala: Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Há uma glória de Deus, há uma graça no ensino da liderança da igreja sobre nós. A palavra de Deus declara que eles perseveravam dia a dia, lá no livro de Atos capítulo 2, eles perseveravam partindo o pão juntos, celebrando o Senhor, com alegria e singeleza de coração, participando das refeições, mas também perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é muito importante estar lá na célula, recebendo instrução, recebendo aconselhamento, pertencendo a um grupo, tendo alguém como referência. É muito importante estar aqui no culto, é importante demais. Mas não faça disso os únicos momentos da tua semana que você está apegado a Deus. Apegue-se ao Senhor como uma decisão de vida. Depois da guerra, então, escolha obedecer a palavra de Deus, porque é uma escolha. São dias bons, são dias de promessa, são dias de construir. Escolha orar sobre os desafios da tua vida, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Coloque em oração detalhes do teu dia, um cliente que vai fechar negócio, detalhe do teu dia, um momento que você está saindo de carro. Ore ao Senhor pela tua família, ore ao Senhor pelas mínimas coisas. Coloque isso como desejo de obedecer a Deus. Se preocupe em acertar, se preocupe em conhecer a palavra de Deus. Não se associe com a impiedade, isso não te fará bem. Viva nesse mundo, mas como um filho de Deus. E por fim, apegue-se ao Senhor. Então, depois da guerra, não é hora de se afastar. O que você prefere? Eu sempre faço essa analogia com as pessoas que eu falo sobre esse assunto. O que você prefere? Viver um milagre extraordinário depois de quase morrer, ou nunca precisar quase morrer? O que você prefere? Olha, eu tenho um milagre, eu fiquei internado 47 dias, eu perdi 50 quilos, eu peguei tudo que é infecção, eu quase morri, mas Deus me salvou. Como eu queria mês que vem de novo, é assim? Não. O que é melhor? É não precisar de um milagre.
Qual o teu testemunho? Olha, eu quase me divorciei. Meu Deus, eu estava apaixonado por uma colega de serviço lá. Minha esposa descobriu. Olha, foi difícil. Nós oramos, lutamos, jejuamos, restauramos o nosso casamento. Me arrependi. Hoje está restaurado o meu casamento. Estou só esperando o ano que vem eu quase me divorciar de novo para viver esse milagre. O melhor é construir uma vida crescente na presença de Deus. É ou não é? Eu precisei de um milagre financeiro, eu achei que eu não ia ter o que comer amanhã. Mas graças a Deus, Deus trouxe provisão. Olha, mês que vem não perco para esperar o dia que eu vou ficar sem dinheiro de novo. Meu Deus. Queira viver uma vida crescente, próspera, abençoada, frutífera, longeva. Se precisar de milagre, eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Mas eu quero avançar, eu quero plantar certinho, eu quero cultivar minha vida na presença de Deus, para que eu não precise sofrer. E se eu tiver prova na minha fé, eu sei que Deus vai me fazer vencer. Mas eu quero continuar uma vida frutífera, que é baseada na minha relação com Deus e não no desespero. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Falamos na célula essa semana, que o Senhor tem planos de bem e não de mal, de te dar esperança e um futuro, e de prosperar os teus caminhos. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é Pai. Mas nós só desfrutamos de tudo isso que Ele tem preparado, se nós quisermos ficar com Ele nos dias maus e nos dias bons. Depois da guerra é tempo de se apegar ao Senhor. Amém?